Olá, boa noite, um excelente ano de 2022 a todos e que sejamos mais uma vez envolvidos na paz de Jesus, no seu amor e nas boas energias, boas vibrações da espiritualidade amiga, trabalhadora do nosso Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Que possamos vibrar neste ano, torcer para que possamos voltar aos trabalhos presenciais na nossa casa, com o final da pandemia, com as condições seguras para que possamos retomar as nossas atividades presenciais. Ainda não há uma data definida para isso. Esperamos que essa nova variante não nos atinja e que possamos em breve estarmos novamente presencialmente na nossa casa, nesse salão de palestras que nos acolhe todas as semanas. Mas, enquanto isso não é possível, continuamos com as nossas palestras online, com os trabalhos da casa acontecendo aí pelas ferramentas da internet. E assim, podemos continuar aprendendo, podemos nos reunir e trocar essas experiências, essas boas energias e essas boas vibrações. Hoje, o Senhor José Maria vai nos trazer a lição desta noite, que ela seja de ótimo proveito a todos nós, assim como foram todas as do ano passado. Agradecemos a todos os palestrantes que participaram, que enviaram as suas contribuições, para que a gente pudesse levar até vocês, por 2021, o ano todo, né? As palestras, todas as semanas, pontualmente, às 8 horas, às quintas-feiras. Muito obrigado a todos, também que contribuíram com a campanha do quilo, com a cesta de Natal da nossa casa, que graças a Deus, mais um ano foi uma cesta bastante farta, todas as famílias receberam os mantimentos, e graças a Deus foi uma ótima cesta de Natal que foi distribuída a todos. A campanha do quilo continua, todos os meses as famílias são assistidas, recebendo os mantimentos básicos, arroz, feijão, macarrão, óleo, sal. Então, continua o nosso apelo para que aqueles que puderem e quiserem contribuir, que continuem fazendo as suas doações. A casa vai receber essas doações todas as segundas-feiras pela manhã e, excepcionalmente, se alguém tiver alguma dificuldade, procure a diretoria da casa para que a gente encontre alguma maneira alternativa de poder receber esses mantimentos. Muito obrigado a vocês, uma ótima palestra, e nos encontraremos nas vibrações no final da apresentação do Senhor José Maria. Olá, nós temos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra o teu pai e a tua mãe, trecho de Mateus que diz assim: sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furte, não digas falso testemunho, não cometas fraudes. E tem ainda do livro Êxodo, um dos mandamentos que diz assim: honrarás ao teu pai e à tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Piedade filial. O mandamento honra o teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais, mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância, e sobretudo para com os pais sem recursos, que se demonstra a verdadeira piedade filial. Infeliz, portanto, aquele que se esquece de sua dívida para que os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Certos
pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a esses censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a verdadeira caridade estabelece como a lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias são não maldizer o próximo, é esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo aos inimigos. A doutrina espírita nos tem passado ensinamentos extraordinários sobre a família, o grupo familiar, que é o grupo social, segundo os espíritos, os mais importantes na Terra, onde o plano de evangelização da própria sociedade se inclui a prática do Evangelho. Daí porque o apoio dos espíritos ao chamado Evangelho no lar, que é incentivado constantemente pela espiritualidade. No livro Êxodo, honrarás ao teu pai e à tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então nós percebemos que Deus faz uma promessa aqui na terra. Nos tempos, até os tempos do Cristo, as religiões de um modo geral, especialmente o judaísmo, as preocupações não eram com a vida após a morte, mas sim com a vida material, com a vida em que nós temos aqui na terra. Então viver bem aqui na terra já significava um grande prêmio da divindade. Então quando Jesus veio, ele confrontou com esse conceito filosófico e talvez tenha sido isso um dos motivos que contrariaram muito os judeus. E isso contribuiu certamente para a sua crucificação. Portanto, Jesus fazia referências sempre após a nossa vida após a morte, os benefícios, as benesses divinas que iríamos merecer após a morte. No entanto, os judeus se contentavam com as promessas do Deus configurado por eles mesmos, com seus atributos realizados pela sua própria cultura, e, portanto, se conformavam com a promessa dada à terra da promissão, que era a terra que Deus havia prometido. Então, lá eles se instalaram, é a terra da qual manava leite e mel, e, portanto, a grande promessa de Deus. No entanto, a piedade filial já está contida neste mandamento da lei de Deus recebido no Monte Horebe, no Monte Sinai. Portanto, um dos ensinamentos de grande importância hoje, dado pela espiritualidade, uma das doutrinas mais interessantes que enfatizam e que promovem para a modificação dos costumes da sociedade na Terra, nós já temos hoje na doutrina dos Espíritos. Nos referimos, evidentemente, ao ensinamento de que o mesmo dever moral, a mesma obrigação que os pais têm para com os filhos, desde o seu nascimento, e que irá responder pela educação destinada aos filhos no retorno ao mundo espiritual. Há todo um planejamento com um mapa de serviços e de provações estabelecido e, portanto, não somos, conduzidos por forças cegas, mas sim por orientações extraordinárias, onde hoje, nesse programa de reencarnação, nós participamos e fazemos pedidos. E, portanto, nós somos credores dos nossos filhos. No entanto, há algo interessante a que eu me referi, que é essa doutrina ensinada hoje pelos Espíritos, de que todos nós temos o mesmo dever que os nossos pais tiveram para conosco desde o nosso nascimento. Principalmente se os pais forem necessitados de recursos materiais, de conforto, etc. Então, o filho irá naturalmente responder da mesma maneira que o pai sempre responde no retorno ao mundo espiritual pela educação dada aos filhos. Então, é muito bom para que o filho espírita hoje se conscientize desta grande realidade, a fim de que ele não se enfileire, não se torne um elemento como tantos outros da sociedade atual, que simplesmente desprezam seus filhos e parece que quanto mais recursos têm, em alguns casos pode-se observar, de que eles desprezam mais claramente os seus próprios pais.
deixando-os à carência de recursos materiais e às vezes de recursos psicológicos. Então, principalmente, se os nossos pais necessitam de recursos materiais, a nossa responsabilidade será, portanto, bem maior. Que todos os filhos espíritas da atualidade se conscientizem de que terão de responder perante Deus, perante as leis divinas, sobre os cuidados que todos nós devemos aos nossos pais, principalmente se eles forem necessitados. Nós temos observado hoje, no ambiente da sociedade humana, uma espécie de modificação do sistema paternal, maternal, no ambiente da família, onde o casamento parece algo um tanto desprezível ou menos reverenciado, quando, na verdade, isso faz parte da própria evolução do ser humano. Deus faz a sua parte e a sociedade humana complementa com a sua capacidade de co-criar, de complementar. Toda a criação divina é baseada nisso, em atividades que pertencem ao mundo dos espíritos e que são complementadas pelas atividades do homem. E, portanto, certamente isso é uma fase transitória da nossa vida. O casamento no futuro, na sociedade humana, será amplamente respeitado. E, portanto, a formalização de uma cerimônia simples, que não é o mais importante, evidentemente. Para Deus o que importa é o amor entre as criaturas, entre o casal. E, portanto, com a formação da família, com a criação dos filhos e a educação adequada. No entanto, o indício é forte de que há uma desconsideração substancial em relação ao que já ocorreu em décadas passadas, em relação à cerimônia do casamento, à documentação que caracteriza um compromisso firme assumido pelos dois diante de testemunhas, diante de amigos, diante da família, das outras famílias, dos familiares, enfim, da sociedade inteira. Portanto, sabemos que a família está em evolução, que a família é uma criação de Deus, que quer queiramos ou não, a família irá sustentar a evangelização da sociedade humana no futuro. Aos poucos a doutrina espírita vai penetrando nos corações e vamos entendendo de que a prática do evangelho no lar se constitui um dos fatores mais importantes a fim de que a espiritualidade possa colocar em prática este plano de evangelizar o homem, para que o homem fora do ambiente familiar, no ambiente profissional onde ele atuar, ele seja capaz de dar demonstrações espontâneas do amai-vos uns aos outros. Infeliz, portanto, aquele que se esquece de sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Portanto, infeliz, portanto, aquele que se esquecer desta dívida. Então, principalmente o espírita, o filho do espírita hoje, ele deve aprender, na medida em que se introduzir no ambiente doutrinário do espiritismo, de que ele deve se conscientizar desta grande realidade, a fim de que ele não siga determinados costumes que estão sendo criados na atualidade, naturalmente de forma temporária, dos filhos para com os pais. Quer dizer, de certa maneira, desprezá-los. Os filhos estão criados, estão formados, constituíram famílias, estão encaminhados e muitas vezes eles não são preparados para enfrentar as dificuldades da vida, mas sim buscar constantemente a chamada felicidade, o bem-estar pessoal de cada um, do grupo familiar, sonhando com a felicidade que na verdade não existe na Terra. Então o ideal seria criar os nossos filhos, ensinando de que eles devem ter consciência de que estão no mundo não para buscar a felicidade que nós sempre propalamos no nosso meio, mas sim para recebermos determinadas surpresas que constam de um programa de reencarnação e que se constitui o alívio das nossas consciências no futuro,
que são determinados fatores que ocorrem que nos geram impactos muito grandes e às vezes sofrimentos enormes por 1 ano, 2 ou mais tempo, e todos esses sofrimentos, essas dificuldades são, digamos, preparadas para nos auxiliar, para nos orientar, para renovar os preceitos nossos e renovar, portanto, a nossa consciência, nos preparar melhor para o futuro. E aquele, evidentemente, que se esquece desse compromisso é um infeliz, a espiritualidade considera um infeliz. Portanto, a doutrina dos Espíritos, mais do que nunca, nesse exato momento de expansão dos seus pensamentos, das suas doutrinas propaladas na casa espírita, devem ganhar as famílias, a sociedade humana, a fim de que se conscientizem da grandiosa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Já estamos, evidentemente, aqueles que penetramos a casa espírita com um senso moral um tanto mais amadurecido e, portanto, mais preparados para que venhamos a assumir com mais responsabilidade aquilo que nós chamamos de amar aos pais através de atividades concretas para lhes trazerem o bem-estar psicológico, o bem-estar material, o bem-estar em todos os sentidos, com a presença e com o desinteresse material. Muitas vezes o próprio interesse material dizima efetivamente os preceitos mais sublimes do Evangelho de Jesus, quando desde criança nós viciamos os nossos filhos em busca da felicidade que não existe na terra, distanciando a verdade, quando às vezes somos até detentores destas realidades, acreditamos nestas verdades, que todos nós cremos em Deus. Nas horas difíceis, nós sabemos nos dirigir a Deus para nos pedir benesses espirituais. Então, é como se o Cristo, como se a divindade existisse simplesmente para nos servir. Nos esquecemos de que somos os grandes beneficiários do processo evolutivo e que a reencarnação representa para nós o reencontro com os nossos inimigos do passado, com os nossos desafetos, em busca da reconciliação, em busca do amai-vos uns aos outros, que é a essência dos ensinamentos de Jesus. Ninguém ama a Deus, ninguém ama ao próximo, se não fizer um esforço imenso nesse sentido, de procurar nos instruir para alcançar este grande benefício que se constitui um dos maiores ensinamentos da espiritualidade na atualidade. Que eles nos abençoem. Então, agora, depois desse aprendizado todo, ao qual agradecemos ao José Maria pela sua colaboração, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos transportando, nos sintonizando com esse salão de palestras do nosso Centro Espírita, com essa imagem do quadro de Jesus, esse mestre amado, querido, nosso irmão maior, que nos deixou tantas lições quando esteve aqui entre nós. Vamos agradecendo pela oportunidade de iniciarmos um novo ciclo de aprendizado, um novo ciclo para que possamos nos elevar espiritualmente, uma nova oportunidade de caminhada, e que esta caminhada seja sempre no sentido do nosso aperfeiçoamento, da nossa amplitude moral, do nosso crescimento como espíritas praticantes, aqueles que realmente ouvem a palavra de Jesus, ouvem os ensinamentos de Kardec e conseguem colocar isso em prática no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida. Que sejamos espíritas praticantes, que possamos levar aqueles que convivem conosco as palavras e os ensinamentos do Cristo, do Mestre Jesus. Que sejamos instrumentos, que essa palavra se torne real e ela viva em nós. Que cada dia deste novo ano seja para nós um novo degrau
que possamos alcançar a perfeição. Sabemos que estamos ainda vivendo num planeta de provas e de expiações, mas também sabemos que depende de cada um de nós o progresso e a evolução individual de cada um, que vai fazer com que o nosso planeta como um todo evolua também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair ante as tentações, Senhor. Livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a ser a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Muito obrigado, uma ótima semana a todos, e se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana. Um grande abraço.